Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Eu sei que videoaula é um dos formatos preferidos da imensa maioria dos concurseiros. É um tema que às vezes quando a gente fala aqui tem muita briga até, mas essa não é a minha intenção. O que eu quero é aumentar a sua produtividade. E nesse vídeo aqui, ó, se você se encaixa nesse caso, se você prefere estudar baseado em videoaulas, você não pode perder esse vídeo, que eu vou te mostrar um hackzinho simples, uma opção que você precisa fazer na verdade, que vai aumentar o seu rendimento nos estudos em até 6 vezes. Então continua comigo aqui que eu vou te explicar. Eu sei que muitos preferem estudar por videoaulas porque conseguem ficar muito tempo estudando com videoaula. É muito mais cômodo, é um estudo muito passivo na maioria dos casos. E ainda, ó, olha aqui no meu olho e fala a verdade. A maioria das pessoas que eu vejo estudando com videoaula, às vezes está assistindo videoaula, põe até numa velocidade maior lá, às vezes, dependendo tal, só que acaba deixando uma telinha aberta para ver o WhatsApp, para ver o Instagram, e então fica com muita distração mesmo. E isso, é claro, que tira um pouquinho do seu rendimento, né? Bastante do seu rendimento. Então, nesse ponto, você precisa pensar direito. Será que videoaula está fazendo com que eu renda mais mesmo, ou está só tomando tempo meu? Que é muito fácil você ficar, às vezes, 4 horas baseando seus estudos em videoaulas. Concorda comigo? Só que, será que essas 4 horas você está dando o seu melhor? Será que não seria melhor você ter outro formato de estudos e estudar talvez 2 horas, metade desse tempo, e você ainda tivesse, talvez, nesse outro formato, um rendimento ainda maior? Então, fica o meu questionamento aqui. Primeira coisa, ó, você tem que entender se a videoaula realmente está funcionando para você ou se ela está só tomando seu tempo. Gente, o concurso não vai selecionar a pessoa mais ocupada, aquela que estudou a carga horária maior. Ela vai ver quem teve a nota maior. Você precisa, mais do que se preocupar com o tempo de estudo, se preocupar com a sua produtividade, com a nota que você está alcançando. Esse é o primeiro ponto. E ó, eu sempre gosto e só falo aqui no YouTube sobre o que eu já fiz e experiências que deram certo para mim, que deram certo para a Natasha, ou com outras pessoas que a gente ajuda aqui, os bitolados, bitoladas, que conseguiram resultados. Nesse caso aqui eu vou contar uma experiência minha, uma experiência real. Como vocês sabem, eu nunca fiz cursinho. Todos os concursos que eu passei estudando de forma independente. Inclusive, eu acredito muito que por causa disso eu consegui resultados mais rápidos do que a média, tá bom? Porque eu personalizei meus estudos. Isso é uma das coisas que eu acredito, que eu recomendo que você faça. Só que depois que eu já tinha sido aprovado para técnico, que eu já tinha me formado, que eu já tinha sido aprovado para analista, estava esperando ser chamado para analista, eu precisei, que eu quis fazer para ganhar mais no trampo que eu tinha, pós-graduação. E para fazer pós-graduação, não tem jeito, você precisa assistir no mínimo videoaula ou aula presencial. Eu fiz no esquema telepresencial. E por coincidência, eu tive a primeira aula da minha pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, uma aula magna com o Carlos Henrique Bezerra Leite, que é o meu doutrinador preferido de Processo do Trabalho. Eu montei meus estudos em cima do livro dele. Então, eu estudei muito o conteúdo dele, o livro dele, e tive a oportunidade de fazer uma aula com ele, tá bom? Então, nesse caso, ó, dá para fazer uma comparação perfeita entre o estudo baseado em videoaula e o estudo baseado em leitura em uma forma mais independente, mais dinâmica. Cara, foi sensacional a aula comparando com qualquer outra aula que eu tive nessa pós-graduação, ó. Ele, é claro, manja muito da matéria, né? O livro dele, para mim, é a grande referência nessa área de processo do trabalho, e eu me lembro que ele estava dando aula, inclusive até do tema, eu lembro, hein, ó, princípio protetor no processo do trabalho. E foi uma aula de um dia inteiro da pós-graduação, né? 4 módulos de 50 minutos, que dá 3 horas e 20, certo? E, cara, ele é muito bom professor, tá? Ele tem uma didática muito boa, ele é engraçado, e o professor precisa ser engraçado, ele precisa não só ficar batendo em conteúdo, ele precisa também tirar um pouquinho você daquele ciclo lá de atenção, porque senão as pessoas começam a viajar, cara. A aula tem essa lógica, né? Tenho certeza que você se lembra dos melhores professores que você acredita que você teve, ou eles eram engraçados, ou eles eram de algum jeito marcantes, assim, em personalidade. Então isso faz parte da didática de aula. Resumindo, a aula dele foi a melhor aula da pós-graduação, mas, de verdade, eu fiz essa comparação na época, se eu tivesse que fazer uma prova sobre aquele tema, a primeira coisa que eu ia descartar era a aula dele. Não tem jeito, cara, não tem comparação. Se eu soubesse que ia fazer uma prova escrita apenas sobre aquele tópico, sobre princípio protetor no processo do trabalho, se eu pegasse o livro dele, eu ia conseguir ler todo o conteúdo de cabo a rabo, com muita atenção, fazendo marcações, fazendo minhas anotações em menos de meia hora. Enquanto na videoaula eu ia ter que ficar lá 3 horas e 20, se eu ficasse apenas na leitura, no meu estudo ali, do jeito que eu já estava acostumado a estudar para concurso, eu teria lido todo o conteúdo do livro dele 6 vezes, pelo menos 6 vezes. E ainda ia sobrar tempo para eu fazer questões
para eu olhar conteúdo complementar de outros doutrinadores, por exemplo, de eu procurar artigos sobre o tema. E eu tenho certeza absoluta, cara, eu apostaria com qualquer pessoa que eu ia muito melhor na prova se eu focasse apenas no material escrito. Se fosse uma prova escrita que eu fosse fazer em seguida, não tem jeito, a lógica é assim. E gente, ó, eu não tô fazendo crítica nenhuma a nenhum cursinho, a nenhum professor, tá bom? Eles são parte importante do ecossistema de ensino, de concurso, de vestibular, da educação em geral, beleza. O que eu questiono é o sistema. Esse sistema de ensino que eu fiz na pós-graduação, porque esse é o formato padrão, é o mesmo que a gente faz na escolinha, que a gente faz no ensino médio, que a gente faz na faculdade, e dá uma olhada no seu histórico. Você aí, você conseguiu mais de 90% de aproveitamento em todas as provas que você fez? Não? Então talvez esse sistema não funcione para você, concorda comigo? Porque essa é a realidade em concurso. Você vai ter que fazer, em média, para você garantir sua aprovação, 90% da prova. Então, se você não tem um histórico de estudo, se você acha que você não sabe estudar, que você nunca teve chances em concurso porque você é burro ou por qualquer coisa assim, talvez a falha não seja sua, talvez a culpa seja do sistema. E cabe a você personalizar seus estudos. Eu sempre tive problema no formato tradicional de estudo, sempre tive problema com o professor na escola, e só comecei a evoluir quando eu comecei a personalizar meus estudos, quando eu comecei a estudar sozinho. Então talvez isso funcione para você. E gente, ó, quando nós falamos de prova de concurso, a prova é escrita. Você não pode fugir disso. Você precisa entender que você vai enfrentar uma prova escrita. Você tem que estar muito acostumado com a leitura. Você tem que, talvez, se tiver uma prova discursiva, se tiver redação, você tem que estar acostumado a escrever também. E você não sabe escrever, você não vai conseguir tirar uma nota em qualquer prova escrita se você não tiver muito conteúdo de leitura, não tiver uma bagagem muito grande de leitura. Se eu fosse fazer uma prova do Carlos Henrique Bezerra Leite, que fosse escrita, lendo o livro dele, eu ia ter, provavelmente, como eu acabei de estudar, tinha estudado muito aquele conteúdo, eu ia ter até uma linguagem parecida com a dele, eu ia ter uma lógica, um raciocínio parecido com o dele, e com certeza isso iria elevar muito minha nota. Aula, você sabe, é cheio de divagação, né? Tem muito professor que conta a história da vida, tem muito professor que fala mais do divórcio do que da aula, isso acontece o tempo inteiro. E você às vezes se diverte, e você se identifica com o professor. Isso é normal, nós somos humanos, nós queremos ver pessoas, queremos conversar com pessoas interessantes. Tem muito professor que são pessoas fenomenais, que você quer ser amigo do cara. E aí você pode até ficar insultado quando eu falo que o jeito que ele está te ensinando não rende. Mas não é isso, você precisa ser prático. Concurso é nota, você está concorrendo com milhares e milhares de pessoas. Então seja prático. A prova é escrita, preciso melhorar a minha escrita, preciso trabalhar muito com material escrito. E, gente, esse exemplo que eu estou dando cabe muito para disciplinas pesadas, por exemplo, para quem vai fazer para analista judiciário ou para disciplinas mais doutrinárias, como administração pública, direito administrativo, né? E mesmo assim, não vejo comparação entre o sistema baseado em videoaulas e o sistema mais independente de estudo, principalmente com leitura, né? Com um formato mais ativo de estudo. Mas essa diferença fica mais gritante ainda quando você vai ter que estudar para um concurso, para uma disciplina que é muito voltada para a lei seca. O que o professor vai fazer? O professor vai ficar lendo a lei seca e enquanto você poderia você mesmo estar lendo, você mesmo podendo ver aqueles termos que você tem dúvida e tirar dúvida sobre isso, não entra na minha cabeça. Se você pega, por exemplo, disciplinas bem específicas de concursos como tribunais de justiça estaduais, que tem aquela legislação estadual, que eles só cobram um texto da lei. Não tem sentido você ficar perdendo tempo com videoaula, tá bom? Eu sei que o professor quer te ajudar, eles precisam oferecer esse conteúdo. A imensa maioria das pessoas corre atrás de videoaula porque é muito mais confortável, só que essa imensa maioria é aquela mesma imensa maioria que fica anos e anos estudando e não tem resultado. Se você quiser ter resultado, você precisa modificar suas ações e pesquisar, dar uma olhada nas pessoas que conseguiram resultados muito rápidos, muito acima da média. Aprenda, veja o que elas fizeram e faça o mesmo. E, pode olhar, praticamente todas as pessoas se livraram um pouco de videoaula e começaram a ter um formato mais independente, baseado principalmente no estudo com leitura e fazendo muitas e muitas questões. Então, nessas 3h20 aí, ó, que eu tive uma aula magna com esse professor, que é um ótimo professor, eu poderia ter lido 5 vezes, que seria o que a gente chama aqui praticamente de esgotar o edital, e feito, cara, sei lá, dezenas de questões sobre o tema. Então eu ia muito bem naquela prova se eu seguisse esse formato, que é o que a gente propõe para você aqui. E você pode estar até pensando assim: ah, nossa, mas que nada a ver esse exemplo aí, ó, tipo, tá colocando tipo um tópico de que pode cair no concurso e tentando comparar isso para a realidade de um concurso inteiro que é gigantesco. Cara, pensa bem. Na verdade, faz mais diferença ainda. Imagina uma pessoa que consegue acelerar, aumentar o seu rendimento 6 vezes em um único tópico, se ela faz isso em todos os tópicos.
Imagina a diferença da pessoa que tomou esse rumo, que decidiu seguir um planejamento mais personalizado de estudos, comparado com aquela pessoa que ficou às cegas ali, seguindo o planejamento do cursinho, fazendo videoaula, para depois que terminar a videoaula, tentar ler um pouquinho, ver se vai sobrar um tempo ali para ler um pouquinho, para depois ver se vai fazer questão. Às vezes não dá tempo de fazer questão. Cara, a diferença vai ser gigantesca. Quem seguiu o método personalizado de estudos, tirando suas dúvidas desde o começo, talvez fazendo questões desde o começo dos estudos, vai chegar muito, mas muito na frente. Inclusive, eu proponho para você que está vendo esse vídeo até agora, né? Você que é cheerleader de cursinho, aí eu sei que tem muitas pessoas que seguem o Bitolei só para querer dar voadora na gente, porque a gente bate no cursinho. Vocês falam que a gente bate no cursinho, a gente não bate no cursinho. A gente propõe um método diferente, que é o método que a gente utilizou para estudar e que deu muito resultado. Eu proponho que você faça o seu teste. Eu recomendo que você, ao invés de tirar conclusões precipitadas, faça um teste. Vamos fazer um teste bem simples aqui, ó. Pega 2 tópicos de uma mesma disciplina que você não domina, que você não tem a menor noção de preferência, e faz um teste. Faz um paralelo com esse comparativo que eu realizei na prática com essa aula que eu tive do Carlos Henrique Bezerra Leite e do livro dele, estudando o conteúdo doutrinário, fazendo questões e tudo mais. Pega esses 2 tópicos que você não domina de alguma disciplina e você vai estudar um tópico baseado totalmente em videoaulas. Você vai seguir o padrão do cursinho, você vai assistir a videoaula, pode colocar a velocidade que você quiser, não tem problema. Simule a realidade, tá bom? Para você medir certinho. Pega, assiste a videoaula, põe na velocidade CREO lá, a velocidade que você consegue estudar, que você consegue tirar o melhor, faz suas anotações, faz suas marcações, mas segue o padrão da videoaula. E aí você marca o tempo que você demorou para estudar esse tópico. Claro que precisam ser 2 tópicos parecidos, senão você não vai conseguir medir nada, né? E aí você pega esse mesmo tempo que você gastou estudando da forma tradicional e faz esse mesmo tempo no estudo mais independente, do jeito que eu proponho para você aqui, ó. Começa a estudar um material totalmente adequado ao seu perfil de prova. A disciplina é doutrinária, com lei seca, pega um material adequado a isso. E você vai estudar, ó, só lendo, fazendo marcações, fazendo anotações, tirando suas dúvidas. Ficou com dúvida de algum termo, pesquisa, você tem que fazer um estudo dinâmico, é claro. E faça muitas questões nesse período também. Faz engenharia reversa, engenharia reversa é um grande segredo para disciplinas que talvez você tenha mais dificuldade. E faz isso, tá bom? Faz esse comparativo, ao mesmo tempo, para 2 tópicos que você não domina, estudando baseado em videoaulas em um e estudando de forma mais independente em outro. E mede o resultado. E aí depois que você fizer esse teste, fizer os 2 formatos de estudos, faz um simulado desses 2 tópicos. Pega aí, ó, 10 questões do primeiro tópico, mais 10 questões do segundo tópico. E mede em qual deles você teve um desempenho melhor. Cara, a gente fez esse desafio lá no Desafio Bitolei, que rolou no Instagram durante a quarentena. E foi unânime, tá bom? Ó, milhares de pessoas fizeram o desafio, muitas pessoas chegaram nessa etapa e fizeram de verdade, mandaram um print pra gente, conversaram com a gente, e nenhuma das pessoas teve um rendimento melhor daquelas pessoas que se jogaram de verdade, estudando no formato padrão dos cursinhos. Então, fica aqui o teste para você fazer e eu espero ter ajudado você, tá bom? A minha ideia aqui não é abrir guerra com cursinho, nem nada disso, gente. É contar as nossas experiências reais. Eu não fiz cursinho porque quando eu estava começando a estudar, eu não tinha condições de fazer cursinho. Eu confesso que eu queria, mas eu não tinha condições mesmo. Naquele momento, não tinha como fazer um cursinho. E era muito caro e continua sendo hoje. Mas, de verdade, eu agradeço a Deus todos os dias por esse fato, por não ter grana naquele momento, porque eu tenho certeza que se eu tivesse seguido aquele caminho tradicional, que é mais confortável, talvez eu não conseguisse todas as aprovações que eu consegui em um tempo tão rápido e não tivesse transformado a minha vida tão rapidamente. Então, personalize seus estudos. Eu recomendo que você teste, você não vai perder nada fazendo esse teste. E talvez ele mude sua trajetória e faça você ter muito mais resultados. Bom, pessoal, é isso aí. Já tá me dando cãibra de ficar sentado aqui, ó, segurando esse celular doido na minha mão aqui. Se você ficar com alguma dúvida, ó, coloca aqui no comentário, faz esse teste, não custa nada. Você vai perder um dia no máximo da sua vida e ele pode mudar a sua trajetória. E coloca o resultado do teste aqui, tá bom? Coloca aqui no comentário, ó. Tenho certeza que vai ajudar um monte de gente a melhorar seu rendimento nos estudos e é para isso que a gente está aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, segue a gente lá no nosso Instagram, no @Bitolei, tem muito conteúdo legal todo dia para você, está perdendo muito se não segue a gente lá, nossos stories tem muita coisa legal sobre concurso, sobre o Bitolei, lançamentos, novidades, tudo sobre concurso, então não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo.